Se pararmos para analisar o mundo ao nosso redor, percebemos que nossa sociedade está doente. Nos grandes centros urbanos principalmente, a vida é muito agitada e estressante. Isso faz com que as relações pessoais se desgastem, além do dinheiro ter assumido o papel principal na sociedade capitalista e a alienação e o conformismo terem tomado conta de todos. Em meados do século XIX, o pensador Karl Marx destacou 3 tendências para a sociedade que, na época, desabrochava. A primeira era que ela aumentaria a capacidade de produzir mercadorias, aumentando os estoques. A segunda era a necessidade de ampliar o espaço geográfico inserido no circuito mercantil, pois já que o objetivo do sistema capitalista que reinava era o lucro. Quanto mais lugares sob sua influência, mais consumidores de mercadorias disponíveis. A terceira era a invenção contínua de novos bens e necessidades para os indivíduos, para que eles consumissem mais, para toda a eternidade. Enquanto na Mesopotâmia as pessoas veneravam os astros, no Egito veneravam os deuses como Anubis. Na Grécia idolatravam Zeus e semideuses, e na Idade Média adoravam a um deus cristão. Hoje em dia, a sociedade venera o dinheiro, o novo deus da sociedade capitalista. Para começar, deve-se lembrar de que antigamente, todos viviam em comunidades, em uma propriedade comum. Porém, num dado momento, alguém cercou o território e disse que este lhe pertencia, dando origem à propriedade privada, a raiz de muitos dos problemas encontrados atualmente, como a desigualdade social. Enquanto uns têm muito dinheiro, outros têm pouco ou quase nada. Além disso, deve-se relatar que a nossa sociedade é regida pela trilogia: produzir, consumir e enriquecer, e que todas as esferas de nossas vidas são intervidas pela economia e pelo dinheiro. Sobre o primeiro item dessa trilogia, a produção, ou trabalho, é feita uma propaganda enganosa. Desde a Idade Média, dizia-se que o trabalho dignifica o homem. Tal fato ocorria para que os cidadãos produzissem. Isso porque o capitalismo suga o trabalho, e quanto mais trabalho a ser sugado, mais tempo o capitalismo viverá. Sobre o segundo item da trilogia, o consumo, foi feita a ilusão de que a mercadoria seria o remédio para todos os problemas da vida. Então, se você tem muitos problemas, vá fazer compras. Nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes. O problema é que na mercadoria comprada, há um fetiche. As propagandas sempre bombardeiam o consumidor com diversas informações para tentar persuadi-lo. O publicitário se utiliza da felicidade, do sonho, da beleza e da perfeição para vender o produto. Ela promete mais do que a alegria da posse. Promete a alegria da inscrição na sociedade de um melhor status. Com isso, todos acabam consumindo, pois as propagandas estão o tempo todo circulando nos meios de comunicação de massa. São feitas grandes manipulações por parte da mídia, que começa a ditar modas. Assim, todos começam a segui-las, deixando de ter originalidade e formando uma sociedade padrão, onde todos são iguais. Quanto àqueles que não seguem a esses modelos, são oprimidos, sendo vítimas de bullying, por exemplo, podendo sofrer inclusive consequências psicológicas. Na sua carta, disse que não tinha amigos. Bem, eu também não. Ontem na escola, Bernie Clifford fez pipi no meu sanduíche e me chamou de cara de cocô por causa da minha marca de nascença. Eu queria poder tirar como um curativo. Ele também riu porque eu não tinha botões. O Ethel arrancou eles e minha mãe não passou a linha na agulha porque tinha tomado xerez. Então ela usou pregadores no lugar. Quando eu cheguei, fiquei no meu lugar secreto até o jantar. As outras crianças também riem do meu cabelo. O papai corta meu cabelo porque minha mãe diz que as cabeleireiras vendem cabelo para os chineses.
para encher colchões. Minha professora, a senhora Pendergast, disse que eu devia sorrir mais. Contei para minha mãe e ela desenhou um grande sorriso em mim. Acho que a senhora Pendergast não gosta mais de mim. É melhor eu ir agora. Minhas lágrimas estão borrando minhas palavras. Sua amiga da Austrália, Mary Daisy Jinkle. PS. Você já foi provocado? Você pode me ajudar? Outro problema é que a população não é informada que o preço dos produtos é composto pelo custo da mão de obra somado à mais-valia. Este conceito, discutido por Marx, nada mais é do que o trabalho não remunerado, ou seja, uma exploração sobre o trabalhador, que vai parar nos bolsos dos donos das indústrias. Sobre o terceiro item da trilogia, o enriquecimento, que é o acúmulo de capital, só é possível com um saldo favorável, o qual é obtido quando o valor da compra é maior ao da venda. Quando ocorre o contrário, ou seja, há um déficit, ocorre uma crise econômica, o que comprova que nosso capitalismo é controverso. Se o capital é valor que se valoriza, o que acontece quando ele se desvaloriza em uma crise? Há também mais um grande problema devido à intervenção da economia nas esferas da vida, a mudança das relações interpessoais na atualidade. O capitalismo fez com que os indivíduos ficassem submetidos aos objetos. Assim, a relação entre as pessoas passou para o segundo plano. E porque a maioria da população não critica esse sistema, alguns por estarem alienados, não conseguem enxergar a realidade, por conta, principalmente, da influência dos meios de comunicação de massa. E outros por estarem sob o efeito do conformismo, ou seja, não possuem vontade de mudar o que é imposto. A verdade é que vivemos em um mundo onde democratização significa desregulamentar mercados, extinguir estados de bem-estar social, privatizar patrimônios e bens públicos, excluir do consumo populações inteiras e classes sociais, e aviltar o preço da mercadoria trabalho. Para romper com esse sistema exploratório que dita regras às nossas vidas, precisamos de uma transformação radical do mundo, assim como pregou Marx em O Capital, e assim como nos mostraram os burgueses na Revolução Francesa, que conseguiram romper com a monarquia. A luta de classes, discutida por Marx, surgiu com a criação da propriedade privada e dos meios de produção, onde os detentores desses meios compram a força de trabalho dos não detentores, já que não lhes sobra outra opção. Para poder acabar com essa situação, seria necessário uma grande revolução, onde a classe oprimida toma o poder da opressora. Por esse motivo, essa luta de classes é considerada a força motriz por trás das grandes revoluções. Uma boa notícia diante dessa causa é que há pessoas lutando por mudanças em nossa sociedade para acabar com esses enormes problemas que foram apresentados. Há o chamado MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Brasil, que luta por uma reforma agrária, a qual distribuirá terras às classes desfavorecidas economicamente, vítimas da má distribuição de renda. Além desse movimento, há o RAP, Movimento da Resistência à Agressão Publicitária, na França, que luta contra o abuso das publicidades e da mídia em geral sobre as pessoas, visando auxiliar a sociedade a não ficar mais alienada. Para acabar de vez com o sistema capitalista, Marx disse que seria necessária uma grande revolução, resultada das tensões sociais geradas pela mais-valia, na qual resultaria na implantação de um novo sistema social e econômico, o socialismo. O socialismo seria uma sociedade mais igualitária e justa, na medida em que fossem desmontadas as estruturas herdadas da ordem burguesa, o que seria possível com a eliminação da propriedade privada. Nessa etapa, caberia ao Estado o controle sobre os meios de produção, isto é, de tudo aquilo que fosse necessário para produzir. Dessa forma, o Estado deveria administrar as riquezas produzidas e representar a coletivização, para distribuí-las de forma mais justa. Numa etapa posterior, o próprio Estado desapareceria, pois representava o poder de dominação de um grupo social sobre os demais. A abolição do Estado, resultado da superação das heranças burguesas, tornaria inviável a existência de qualquer tipo de opressão. A nova sociedade assim surgida, o comunismo, seria a etapa final e mais elevada do desenvolvimento humano. Nessa fase, segundo Marx,
Cada homem viveria de acordo com o seguinte princípio: de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade.